Senhores do mundo. A paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Glória a Deus, glórias a Jesus, ao Espírito Santo. Amém? Glória, honra e poder ao nosso Criador. Meus irmãos amados, queridos ouvintes, vim compartilhar mais uma palavra com você. Eu tenho trabalhado muito na chácara, o qual o Senhor colocou nas minhas mãos. Com muito trabalho, com muito esforço, o Senhor deu condições que eu comprasse um pedacinho de terra. E lá estou eu construindo lá um rancho, uma casinha. E lá onde eu reflito muito. Lá o telefone tem dia que não funciona. Internet, nem pensar. Nem no celular, enfim, não tem. Então lá é o lugar onde eu converso mais com o meu Criador, com o meu Deus, com o meu Salvador, o Senhor Jesus. E pela sua palavra eu tenho entendido, conhecido a mensagem do Senhor. Queridos, lá eu tenho tido particular com o Senhor. Lá eu tenho tido mais comunhão com o Pai. E lá eu tenho falado muito com Jesus, em minhas orações, em minhas oratórias, tenho pensado, refletido e falado muito com o Senhor. Eu não congrego mais em templos, porque eu sei que está corrompido. 99% está corrompido. O câncer maligno da prosperidade, do ter, do ser, de só sucesso, esse conceito humano entrou dentro das igrejas, intermédio da teologia da prosperidade. É muito triste isso. Jesus se manifestou na sua glória. Jesus, o Verbo, se fez carne para trazer o reconcílio do homem para com Deus. Pois todos estão destituídos. Todos estavam de mal e estão de mal com o Senhor. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva fugiram da presença do Senhor porque pecaram. Desde então os homens fogem do Senhor. E Jesus, o Verbo se fez carne, se manifestou para quê? Para trazer a comunhão da sua pessoa, da minha pessoa, do mundo. Trazer a comunhão do mundo para com Deus, o Pai. E com isso trazer o quê? A boa nova. Qual boa nova? É uma boa pergunta. Qual que é a boa nova? A boa nova é que todos estavam e estão destituídos da glória de Deus. Não há um salvo, não há um justo sequer na face da terra. Então essas mensagens que eu gosto de trazer, e o meu chamado é para isso. Trazer a boa nova do reconcílio. Trazer a mensagem da escatologia, a volta de Jesus, o final do mundo. Mas dentro desse contexto, dessa mensagem, eu quero dizer para você que o mais importante é o reconcílio de você com Deus. O mais importante é você saber que amanhã, ou hoje, ou daqui a um minuto, eu sempre falo nisso, você vai morrer. Até que chegue o dia do grande tribunal, o fim do mundo, o tempo está passando, os minutos estão correndo, as pessoas estão morrendo. E daí eu entro naquele texto que Jesus disse, aquela ordem imperativa que Jesus disse, falou, deu ordem imperativa, lá em Marcos capítulo 16. Ide, pregai o evangelho, ide, ensinai o evangelho, que quer dizer boa nova.
de que todos estavam mortos, que todos estavam destituídos e agora pode alcançar a salvação. Mas Jesus também ensina, intermédio do Espírito Santo, para os apóstolos, está imortalizado nas Escrituras, e também diz assim: não joguei pérolas aos porcos. Aí nós começamos a estudar teologia, ou conhecer Deus, ou conhecer a Escritura, ou conhecer Jesus, ou conhecer o seu grande projeto. E nós começamos a andar com Deus e a estudar as Escrituras. Não fazer teologia em escolas, em faculdades, que disso nada tem proveito. E eu provo para você mais que de A a Z, que eles distorcem. Fazer teologia é bom? É bom, mas depende de muita coisa. Depende muito do estado que você esteja com Deus, espiritual, tua salvação, o que você quer, o que você ama. Depende de muitas coisas a teologia. Então muitas das vezes a teologia vai te desviar. A teologia vai te levar a você a outros caminhos. E eu posso dar exemplos de padres que estudam anos, não só a Escritura, mas estudam também a filosofia, a ideologia, estudam um monte de coisa. Estuda psicologia, enfim. E eles são o quê? São de Deus? Eles vivem o estilo de Deus? Eles fazem a vontade de Deus? Não. São teólogos formados em várias ciências, e eles distorcem a mensagem, são idólatras e pairam sobre todas as águas do mundo, que são os povos. Irmão, irmã, jovem ancião, a palavra diz que aquele que não tem sabedoria vai fazer faculdade? Vai buscar conceitos humanos? Não. Pois até mesmo pastores, igrejas, CNPJs distorcem a palavra de Deus. Se você fazer a teologia, por exemplo, na Adventista, vai ser uma forma, lá e vão usar do meio e distorcer alguma coisa, e você sabe o que eu quero dizer. Vamos pregar o sábado. Aí você vai para a teologia dos neopentecostais, você sabe a distorção que eles fazem. Aí você vai para a teologia dos conservadores, dos puritanos. Aí você já vê lá a distorção na palavra de Deus também. Aí tem aqueles que creem no predestinado, calvinismo, enfim, todo esse embrolho que eles fazem dentro da teologia. Então a teologia leva um para o dia do sábado. A teologia leva um para o uso do véu. A teologia leva o homem a vários caminhos, menos a Deus. Estuda a Escritura, leia a Escritura, mas faça o que está no versículo, como está na Escritura. Aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria do céu, não humana, não a terrena, pois Deus agrada em dar. Faça como Salomão, que pediu sabedoria e entendimento de Deus para poder dirigir a nação, para ser rei. Irmãos, essa mensagem que eu estou trazendo para você, essa mensagem que eu estou trazendo com todo o meu coração, é daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. O apóstolo Paulo fala uma coisa que eu guardei no meu coração e é uma pura verdade: de homem não aprendi nada, de homem não aprendi coisa alguma. O que eu aprendi é do Senhor. E realmente aquilo que nós aprendemos do Senhor, pelo Espírito Santo, se grava em nosso coração, se grava em nossa mente, se grava em nosso ser, e Ele escreve no nosso coração. Então nós não se desviamos nem para a esquerda nem para a direita. O apóstolo Paulo chegou a considerar que o que ele aprendeu com os homens era um homem muito estudado, conhecia a Escritura, conhecia as leis do Senhor. Ele considerou como esterco, com fezes, vamos por assim, vamos ser mais radical aqui, como fezes, como esterco de animais. Ele considerou todo o seu ensino daquela forma radical.
E na verdade é isso que é. Os homens pegam as escrituras, fazem a caixinha da promessa, aquilo que lhe agrada, que lhe apraz, então ele cria o seu conceito, a sua doutrina, os seus ensinos e vive à base daquilo. E não da palavra do Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra. Pode o homem mudar a escritura? Pode. Pode o homem acrescentar a escritura? Pode. Pode diminuir? Pode. Tanto que está escrito na palavra do Senhor que aqueles que tirar, o Senhor vai tirar da árvore da vida. Aqueles que acrescentar a palavra do Senhor, serão acrescentadas pragas também que estão no livro na vida dele, daquela pessoa, daquele homem, daquele pastor, enfim, de qualquer um que seja, que aumente. Aquilo que não está escrito, que aumente dentro da palavra, colocando como regra, como lei, como estatuto, como mandamento, Deus também vai acrescentar as pragas que estão escritas neste próprio livro, que é a Escritura, que é a Bíblia. Ao que tirar, tirarei da árvore da vida também, que tem a promessa àqueles que vivem a verdade do Senhor. Então eu, como seu irmão em Cristo, como pastor desigrejado, como eles dizem, que vivo no Senhor, eu entendo dessa forma. Entendo pelo Espírito Santo que Deus, e também está escrito que o próprio Deus diz, a própria palavra diz, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Que Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Então nós temos que pegar dentro dessa teologia e da escrita das Escrituras, estudar, ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000 e buscar o Senhor e dizer: Senhor, me dê sabedoria do céu para que eu possa entender a sua mensagem, entender a sua palavra. Pois ela foi escrita há milhares de anos e ela se renova a cada manhã. Porque muitas das vezes, irmão, eu já li palavras, já li mensagens que eu entendi, que eu não entendi. Umas que eu entendi de uma forma, depois eu li de novo e entendi outras coisas. Ela funciona para os tempos. Ela é perfeita. Essa é a palavra de Deus. Então devemos pedir sabedoria do céu e entendimento do céu. E nesse vídeo que eu estou fazendo para você, eu quero que você entenda que a mensagem do Senhor é rejeitada. Eu até disse num vídeo passado meu, colocando sobre teoria da conspiração, sobre colocando vídeos de edições que eu faço, mostrando os comerciais e mensagens subliminares, mensagens em comerciais, em filmes, é o tempo todo apresentando o mundo do Deus Mamão, do Deus do dinheiro. E estudando esse assunto e vendo realmente que parece estar em oculto, mas não está. Deus está mostrando, e as pessoas, os homens, os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, eles não serão enganados. O Senhor está mostrando e revelando. Enquanto que as pessoas aí no oculto, no secreto do inimigo, estão sendo enganados, eles estão adorando a Baphomet, o grande arquiteto, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, seguindo homens, sendo seguidores de homens. Eu não quero que você seja meu seguidor, eu não quero que você seja seguidor de homens, eu quero que você seja seguidor do Senhor Jesus e analisar as mensagens, a palavra, o testemunho e o fruto da árvore que está diante dos seus olhos. Se transferindo a sua mente com palavras, com ações, com testemunho, então você vai analisar a árvore. Eu sou a árvore, você é a árvore. Os falsos profetas, os pastores, os imundos, os ímpios, os santos são árvores. Umas que vão soltar seus brotos e produzir o fruto, bom ou ruim. Ambos vão florescer, vão soltar os ramos e vão produzir frutos. Aí você vai ter que analisar o fruto, se ele é bom ou se ele é ruim. E esse fruto que vai alimentar você são as palavras que vão sair da boca do falso profeta, do bom profeta, do homem de Deus, do homem não de Deus, dos filhos de Bilial, dos filhos deste mundo. Vão sair os frutos.
o qual você vai se alimentar, que é a palavra de Deus ou a palavra do inimigo, e você vai assim receber e vai deixar ela germinar no seu coração, na sua mente, no seu ser, e daí vai dizer: opa, isso não é de Deus. Ah, isto é de Deus. Aí você vai conseguir, irmão, se você tiver a palavra verdadeira, se tiver Jesus na sua vida. A palavra diz que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Mas os filhos deste mundo ouvirão a voz do mundo, e eles vão produzir aquilo que é do mundo. E dentro de toda essa narrativa, daí você entra para o conceito do reino dos céus, do reino vindouro, do reino terreno. E aí você vai conseguir, e você vai ver, intermédio do fruto desses homens, o que eles estão produzindo. Se são coisas espirituais, materiais, se vem de Deus ou do inimigo. Jesus interpretava muito bem esses homens. Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus conhecia eles. Mas nós, eu e você, os filhos de Deus, também tem esse dom de saber como Deus, de ver os pensamentos, de conhecer o segredo do coração dos homens. Mas nós temos o entendimento de discernir entre a árvore boa e a árvore má, entre o fruto bom e o fruto má. E com isso, nós então, pelos frutos os conhecereis. Jesus deu essa mensagem para mim e para você. Então, como eu sempre digo nos meus vídeos, nas minhas mensagens, eu não posso ser contra a instituição templo. E está enquadrado dentro de uma lei, um CNPJ legalizado, tudo adequado para a segurança do seu semelhante. Isso é bom. Eu não posso estar contra o templo, mas eu posso meditar no templo e falar sobre o templo. E posso falar para você que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Que o próprio Jesus, como eu sempre friso e falo em meus vídeos, meus irmãos, que Jesus disse: a minha casa será chamada uma casa de oração, aonde vão congregar, vão se reunir, vão contar testemunho, vão orar, vão ensinar a palavra. Sim, a minha casa será chamada casa de oração. Naquele tempo, mas Jesus ainda joga e lança a palavra. Mas vós, aí está falando do falso profeta, não é para os irmãos que congregam na igreja verdadeira, santa e justa, num templo, não. Mas vós, aí ele lança não contra os filhos, não contra os verdadeiros pastores, não contra os verdadeiros irmãos, que também já congregavam, ou que iam congregar, ou que tinham um templo para ir. Não é contra eles. Mas vós, que a maioria tem convertido a casa de oração em covios de ladrões. É por isso que você vê ministérios, impérios, o qual eles colocam lá até o mandato vitalício. É dele, passa para o filho e sempre aquela geração que pode ali administrar o dinheiro, a riqueza, como a igreja pentecostal Deus é Amor, como a Assembleia de Deus, enfim, como você vê aí nessas grandes igrejas, como de Silas Malafaia, que passa para o filho Malafaia filho e vai embora. Então eu não posso ser contra, e não sou, mas não congrego numa igreja. Então, dentro dessa mensagem, eu quero que você compreenda que, como foi no início, a igreja foi perseguida, as pessoas foram presas, eram perseguidas, eram levadas até o tribuno, eram condenadas até mesmo à morte, eram condenadas devido a pregar o evangelho, eram proibidos pregar o evangelho, eram proibidos falar no nome de Jesus, porque eles pregavam o quê? A família, eles pregavam a família, a moralidade daquilo que vem nas escrituras, a família de Deus, dentro das leis e decretos justos da santidade. Então eles eram mal vistos, não eram bem-vindos à sociedade. Naquele tempo do Senhor Jesus, os cultos eram feitos nas casas, nas fazendas. Jesus pregava nos montes,
tem lá o Sermão do Monte, não tem? Tem onde foi multiplicar os pães? No campo. Jesus não foi arrecadando dinheiro, milhões ou bilhões, digamos assim, na linguagem de hoje, e vamos fazer um templo. E depois desse templo, cabe 5 mil, nós vamos arrecadar dinheiro, e ainda vamos construir um para 10 mil. Jesus não fez isso. Jesus não arrecadou dinheiro e falou, vamos agora construir o templo de Salomão, 10 vezes maior, porque é necessário. Jesus, ao contrário, ele mostrou o templo, a grande formosa e o poder deles, que era um poder misturado, poder religioso com poder monárquico, poder político. Jesus mostrou toda aquela riqueza, o templo, digamos assim, de Salomão. E diz assim, o Senhor, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi derrubada. Então não devemos se colocar que para ser salvo temos que estar ligado a um pastor, a um ministério humano. Não. Você tem que estar ligado ao pastor supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pastor que deu a sua vida. Talvez você fale, eu sou pastor, tenho coragem de dar minha vida pelo irmão. Você pode até ter essa coragem, mas não vale nada. Mas avalia, mas não tem valor de nada. Porque você é um pecador. Você não é o Cordeiro de Deus. Você é uma criatura de Deus. Agora, Jesus sendo o supremo pastor, que deu a sua vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não adianta nós, eu, você, o mundo ser seguidor de homens de placa, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou salvo. Não. Sois salvos pela graça e de graça em Cristo Jesus, se é que você obedeça, ouça o Evangelho e viva tudo que está na lei. Ou aceitar Jesus, ou se batizar, ou participar de uma ceia, da Santa Ceia, pelo menos uma vez por ano. Se dirigir ao Senhor, somente ao Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Tudo fazer em nome do Senhor Jesus, tudo fazer em nome do Senhor Jesus, que é o Cristo de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que é o mediador entre os homens, que media o homem até Deus, pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então há essa necessidade. Irmãos, eu sei que meus vídeos são longos, eu sei que eu pego aqui um texto ou contexto até para falar às vezes, mas eu não fico meditando o que vou falar. Eu oro e peço, Pai, me dê a palavra, coloca no meu coração que tem que falar com os irmãos, aquilo que eu sinto a necessidade de falar, que eu preciso falar, que eles precisam ouvir, porque estão cegos, estão caminhando para o inferno, porque os homens, aos seus olhos, olham para todas as igrejas, ministérios. Vou falar? Tenho que falar. Olha para a Assembleia, para a Quadrangular, para não sei o quê, para A, B, C e D, e diz, somos todos irmãos. Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai de verdade, pela lei, pela justiça, esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão. É o que faz a vontade. Não adianta você estar na igreja A, B, ou C ou D. Aliás, tem uns que estão nas seitas, que nem a igreja é. Porque Jesus tem 7 igrejas em símbolo, simbolizadas, 7 igrejas. Está lá nas 7 cartas do Apocalipse. Qual que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja é aquela que é o povo zeloso, de boas obras. Que Jesus bateu na porta, bateu no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, no seu entendimento, bateu ali, falou, você ouviu e Jesus entrou aí com você. E hoje você ceia com ele, ele ceia com você. Quando você vai para a ceia, quando você vive o Evangelho, quando você vive o dia a dia, Jesus está com você. Então, meus irmãos, essa é a mensagem maravilhosa que Deus trouxe para nós. Eu vou dar uma pausinha aqui e já prossigo com outro vídeo.
na sequência da mesma mensagem. Senhores do mundo.